Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá pro nosso devocional, que hoje tem um tema top pra gente. O tema do nosso devocional de hoje é: Você é especial para Deus. E a nossa referência bíblica é 1 Coríntios 3:9, que diz o seguinte: Para nós, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E enquanto eu pensava, refletia e analisava e pesquisava sobre essa palavra, o que me vinha à mente é o seguinte, que Paulo poderia ter dito ali naquela carta aos Coríntios que nós somos frutos de Deus. Paulo poderia ter dito ali naquela carta que nós somos árvores frutíferas de Deus, que nós somos sementes de Deus, porque nós somos capazes de produzir boas obras. Paulo poderia ter dito que nós somos frutos positivos da obra de Deus, né? Mas ele nos chamou de lavoura de Deus, né? Nós somos um projeto perfeito de Deus, mas a cada dia nós estamos nos aperfeiçoando ainda mais através do trabalho, através do relacionamento, e nós nos aperfeiçoamos ainda mais também pelo desenvolvimento e pela consciência e também pela espiritualidade. Ou seja, nós somos um gesto inacabado de Deus, porque a cada dia nós estamos nos construindo e nos edificando ainda mais. E é por isso que nós somos a lavoura, porque nós somos a terra e precisamos trabalhar constantemente essa terra para que os frutos aconteçam, né? Para que Deus dê o crescimento, mas a obra tem que ser a partir de nós, né? A lavoura, ela é a terra fértil, né? A natureza nos dá a semente, né? Mas nós temos que plantar para que Deus ofereça o crescimento, né? E assim também é na nossa vida, porque nós somos uma terra fértil, que Deus planta o amor na nossa vida, na nossa terra fértil. Deus planta a compaixão, Deus planta os sentimentos de bondade, e nós geramos os frutos através disso, por meio do nosso relacionamento com as pessoas, né? E o fruto é só o resultado, né? E aí eu te pergunto, quais são os frutos que você tem produzido a partir dos relacionamentos que você tem construído na tua vida, né? Tem sido suficientes para poder transbordar na vida das outras pessoas, ou o malemar tem sustentado você? Os nossos frutos, eles precisam alimentar o povo de Deus. Os nossos frutos, eles precisam ser o resultado do nosso plantio individual, né? Porque cada um tem que esforçar-se para fazer o seu plantio individual, para que o resultado desse plantio possa trazer a expansão para o reino que nós necessitamos, que nós construímos, que nós almejamos, né? E assim como diz o nosso devocional aqui na palavra do nosso pastor, ter uma identidade saudável e a capacidade de se autoavaliar é fundamental nesse processo. Nós somos caros e importantes para Deus. Ele quer usar você em seu plano de redenção na terra. Uau! E eu não sei qual é a sua identidade, eu não sei qual é a sua idade, eu não sei se a sua lavoura tem produzido frutos, mas eu sei que Deus tem o poder de transformar os nossos resultados, pois é Ele quem dá o crescimento. É somente o poder dele que proporciona os resultados na nossa vida. E se você tem a capacidade de hoje estar vivo, estar produzindo e ser produtivo, é porque você nada mais é do que o resultado desse gesto inacabado, que é produzir a sua missão aqui nessa terra. Por mais que você seja um plano perfeito, um projeto mais que perfeito, a sua vida expressa uma missão, e a construção dessa missão é a produção do seu legado aqui nessa terra, certo? Lá na Bíblia diz em Jeremias 1:5 que antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, e antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão
de profeta das nações. Então, você tem um projeto nessa terra, você tem uma missão nessa terra. E enquanto você tiver vida, é porque Deus tem algo para agir no mundo através de você. Cabe a você ter a percepção de ouvir a palavra dele, de se relacionar com ele através da leitura da palavra. Porque como que nós nos relacionamos com Deus? Nós falamos com ele em oração e ouvimos a voz dele através do discernimento que nós temos da leitura da palavra, né? E se preocupe em ouvir essa voz de Deus, tá? Se preocupe em agradar a Deus através das tuas ações aqui na terra, porque esse é o seu verdadeiro legado. Esse é o fruto que a tua lavoura é capaz de produzir, tá? Porque você é uma pessoa especial para Deus. E esse é o tema do nosso devocional de hoje, né? Você é um projeto mais que perfeito e que já deu certo, né? Então você não precisa ficar com crise de identidade, crise de ansiedade, crise de pânico, achando que está em depressão, porque depressão não é doença, depressão é um sentimento, né? Então, como você é um projeto que já deu certo, a partir do momento que você ativa a tua identidade, percebe qual é o seu verdadeiro papel nesse mundo e se coloca como um filho amado de Deus e acima dos sentimentos negativos, consequentemente, os resultados que você vai colher das plantações que você fizer vão ser positivos também, tá? Você é perfeito porque você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é perfeito. E se você é a imagem dele, você é a expressão da perfeição, tá? Ou seja, você é especial. E o simples fato de você estar aqui hoje, por mais que você não tenha relevância, não tenha autoridade, não tenha a capacidade de agregar que você acha que deveria ter, o simples fato de você estar respirando e estar vivo hoje já tem o poder de modificar a frequência dos ambientes que você frequenta. E se você aprender a perceber isso, consequentemente, você passa a ativar a sua identidade e não se diminui perante as pessoas, tá? Mas você precisa aprender a viver os processos por onde você passa. Porque, independente de nós sermos um fruto perfeito, um projeto perfeito, nós temos a imagem e semelhança dele, o fato de nós estarmos vivendo uma experiência humana aqui na Terra, nos diz que existe um processo que nós temos que percorrer. E quando você tem noção exata desse processo, consequentemente, os resultados que você produz enquanto passa por ele são muito mais positivos, né? Lá no livro de Provérbios 24, 27 diz o seguinte: forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Ou seja, enquanto você passa pelo processo, você precisa crescer, você precisa acumular, você precisa se desenvolver, para que depois, quando você for repartir, você consequentemente vai ter condições para isso, né? Porque quem cumpre o processo sempre colhe os melhores frutos. Porque porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. E eu tenho certeza que você crê nisso. Eu tenho certeza que você vai encarar esse processo que é a tua vida como uma plantação. E o resultado desse processo são os frutos que você vai oferecer para esse mundo. O legado que você constrói enquanto você, enquanto ser espiritual, vive uma experiência humana aqui na Terra. E quais têm sido os frutos que você tem produzido? Qual é o legado que você tem construído? Você já parou para se questionar sobre isso? Talvez a tua plantação ela esteja demorada, não esteja produzindo frutos, tá? Talvez tenha ervas daninhas na sua plantação, que são as pessoas que estão próximas de você, os locais que você tem frequentado, as experiências que você tem produzido, tá? Talvez as adversidades que você tem enfrentado tem trazido desânimo, tem trazido improdutividade para a tua vida, mas mas você precisa ouvir a palavra de Deus para que você entenda que o desânimo, as adversidades, os desafios, ele não vem para te diminuir, ele vem para te fortalecer, porque toda vez que você aprende a superar um problema,
Você desenvolve uma visão diferente acerca de como melhorar algo na tua vida. E toda melhora, ela vem com um crescimento embutido. E você cresce a partir da superação das adversidades. Tá? Lá no livro de Abacuque 3, de 17 e 18, diz o seguinte, que ainda que a figueira não floresça e nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O fruto vem quando nós cumprimos a promessa que Ele nos deixou através da palavra. E você produz frutos quando você entende de fato qual é a promessa que existe para você através do discernimento que você faz da palavra. O fruto vem quando nós honramos o nome dele pelas nossas ações. E o fruto vem quando nós deixamos o comando da nossa vida nas mãos dele. Nós assumimos o controle, mas o comando é dele. E o controle das nossas ações direciona a nossa vida para alvos, objetivos, metas. Mas se o comando não estiver na mão dele, a direção, ela facilmente vai se perder. O fruto, ele é só o resultado, ele é só a ponta do iceberg da tua vida. Ele só expressa que houve um trabalho, houve um processo que foi percorrido e que culminou num resultado. O fruto é só o resultado. A lavoura é o seu processo. Mas a transformação é a obra que Deus faz o tempo todo na tua vida. Se houve vida, ou seja, se uma semente teve que morrer para gerar uma árvore teve que morrer para gerar um fruto, e o fruto, consequentemente, vai precisar morrer para retornar o processo de virar semente novamente, esse é o ciclo da vida. E Deus te oferece essa visão do ciclo da vida para que você possa entender que com a vida humana existe um processo também, mas que quando você se apaga, você deixa de produzir boas sementes, ou você deixa de produzir, na verdade, bons frutos. Uma semente é capaz de produzir 1000 frutos, mas 1000 frutos ruins não são capazes de produzir uma semente boa. Então, quem que você de fato tem se transformado diariamente? E se ele se ele te dá esse poder de se transformar diariamente numa boa obra, só cabe a você não se blindar quanto ao receber dessa boa ação, quanto ao receber desse desenvolvimento, quanto a se relacionar com ele, quanto a você ser um canal de bênção, porque nós somos nada mais do que acesso a Deus. E nós precisamos cumprir esse chamado que nos é dado, que é de ligar o coração das pessoas com o coração de Deus através das nossas atitudes. Você não precisa estar dentro de uma igreja para que você possa evangelizar, mas você precisa ser fonte de luz para que você possa iluminar a vida das pessoas e através dessa iluminação você apresentar Deus para elas. O que você tem feito e quais são os resultados que as suas ações têm produzido? Isso expressa, de fato, quem você é e o que você tem produzido. E o que você não pode esquecer diariamente é que você é uma pessoa especial para Deus. Você é um projeto perfeito. E você não pode se esconder através das mentiras que o mundo te oferece, como desânimo, depressão, crise de ansiedade, crise de não sei das quantas. Sempre tem uma crise nova surgindo. Mas quando você tem uma identidade ativada em Deus, você percebe que você é perfeito. Você é um filho amado. Você é a imagem e semelhança dele. E quando você descobre isso, você ativa a sua identidade e passa por cima de todas as adversidades. Porque ninguém precisa ser igual a ninguém. Enquanto você estiver se comparando com os outros, consequentemente, você vai trazer um monte de problema para si. Mas quando você se compara com Deus, ativa a sua identidade e passa a produzir de acordo com a sua capacidade, consequentemente, os seus frutos são melhores. Beleza, turma? Então, que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia produtivo para nós. Bora lá produzir os frutos positivos para a nossa vida?
Um forte abraço aí, turma. Fica com Deus. Fui.